Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde, obrigada pela presença de todos. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, que é a professora Liz Kimura. Eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto que a gente está desenhando juntas. A Liz está aqui. Liz, tudo bem com você? Como vai? Quer se apresentar aqui para o meu pessoal? Que duvido que alguém não te conheça, mas Ah, nossa, Thaís, eu acho que eu não mutei. Eu entrei aqui. Eu vou fechar primeiro no YouTube, porque eu voltei. também tinha entrado. Aí eu falei assim: eu estou começando a ouvir você falar comigo por aqui Ah, e o YouTube também. Então, vamos deu por certo partes. aí? Agora sim, agora eu estou Tá aqui. bom, tá bom. Então, vou me enxugar. Antes de mais nada, gratidão, Thaís, pelo convite. Eu estou muito honrada com essa oportunidade, mas para quem não me conhece, meu nome é Liz Kimura, eu sou especialista numa técnica chamada mapas mentais, que existe desde a década de 70, e eu uso há 25 anos, quando eu comecei na faculdade, mas eu conto isso mais tarde. E eu tive, assim, uma honra enorme ano passado, em 2019, fazer cursos presenciais com a Thaís Godinho, então eu tô assim, nossa, que sorte que eu tive, porque esse ano tá tudo online, e ano passado eu tive a oportunidade de aprender com a Thaís, então, assim, muito, muito, muito feliz, muito honrada, gratidão imensa. Eu divulguei esse nosso encontro nas minhas redes sociais também, então eu também duvido que alguém não conheça a Thaís Godinho, mas se por acaso alguém da minha comunidade aqui não souber quem é Thaís, você conta um pouquinho para os meus alunos, para os meus seguidores, quem é a querida Thaís Godinho da produtividade compassiva. Opa, eu acho que estava mudo o meu microfone. A gente vai se adaptando com a tecnologia, né? Bom, então, obrigada, Liz. Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Godinho. Eu tenho um projeto de vida chamado Vida Organizada, onde eu ensino as pessoas a terem uma rotina mais tranquila através da organização. E sim, a Liz comentou sobre a produtividade compassiva, que é a abordagem que eu uso justamente para a gente poder. Eu gosto de dizer, é bom trabalhar, é bom fazer as coisas, mas eu não quero ficar doente por conta disso. Então, eu acho que essa é a melhor maneira de resumir como que eu faço esse trabalho. E aí eu convidei a Liz para fazer parte um pouquinho desse projeto, né? A gente vai pensar juntas aqui em um workshop justamente para os alunos do Método Vida Organizada, que é voltado, é, é um workshop sobre mapas mentais, e aí a gente resolveu criar essa live aqui para a gente bater esse papo juntas, e aí a Liz vai contar um pouquinho da história dela, vai introduzir, né, o tema mapas mentais, e nós deixamos isso aberto para que todos vocês possam curtir também e aprender com a grande mestra dos mapas mentais. E aí, Liz, apresentei apropriadamente? Uau, fico muito honrada, muita gentileza sua. Ah, muito feliz e, nossa, eu na realidade descobri você através de uma aluna que ela veio fazer o curso comigo, eu falei, ai, como que você soube? Ai, foi por indicação da Thaís Godinho, e eu assim, Thaís Godinho, quem é Thaís Godinho? Ai, que vergonha, na época eu ainda não conhecia, Que e fiquei legal. muito feliz que depois a gente até se encontrou nos eventos da Personal Organizer Brasil, né? Teve É a mesmo, conferência recentemente também. Então, foi. esse universo de organização, de produtividade, eu sou mega apaixonada. Eu acho que eu nunca contei para a Thaís que eu, na década de 90, trabalhei na Covey, Leadership Center Contou, Brasil. Contei? maravilhoso. Ah, então, porque foi lá que eu descobri sobre produtividade, porque eu sempre tive mania de querer abraçar o mundo com as pernas, né? E aí, quando eu descobri aquele livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, nossa, eu achei isso incrível. Aí depois veio o GTD, veio o Tríade do Tempo, e agora essa produtividade compassiva, eu achei isso incrível.
incrível, incrível. Acho que realmente não vale a pena a gente adoecer de tanto trabalhar, a gente tem que conseguir, né, esse negócio da autopreservação. Então, eu estou aprendendo muito com você também. Gratidão. Fico feliz também agradeço, Liz. Bom, então eu gostaria que você contasse um pouco para o pessoal, um pouco dessa introdução mesmo aos mapas mentais, como que você chegou nos mapas mentais, e aí eu vi que você já preparou uma apresentação em formato de mapa mental, não é mesmo? Que é o Walk the Talk, né, Liz? Tem que mostrar aí, quem sabe faz ao vivo. Então é isso mesmo. Então, vou deixar que você conte um pouquinho dessa história para o pessoal, claro, e qualquer coisa estou por aqui. Me fala Combinado. se precisar de alguma coisa. Há 25 anos atrás, eu estava cursando o último ano da faculdade de Direito. E, assim, na realidade, então, um pouquinho antes, eu terminei o terceiro colegial nos Estados Unidos, né, que hoje chamam de ensino médio. Eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio nos Estados Unidos, a vida toda eu quis ser professora, então eu sou daquelas que quando a professora jogava o toquinho de giz na lixeira, eu ia lá pegar e tinha minha lousinha em casa para ensinar para as minhas bonecas. E aí eu fiz o intercâmbio, voltei fluente em inglês. Então eu não consegui mais fazer cursos de inglês porque o meu nível já assim, eu fiz um curso que, mas não está agregando. Foi quando eu recebi o convite para dar aulas. Então eu comecei a dar aula de inglês. E na faculdade, quando eu prestei o vestibular, eu pensei, primeiro letras, né? Então eu prestei letras na USP e prestei direito na PUC, e eu perdi a inscrição do Mackenzie. Eu falei, vixe Maria, eu falei, e agora, né? O que eu vou fazer? Eu não queria fazer o Unesp, porque eu não queria sair de São Paulo, né? Eu sou, acho que, viciada em poluição, eu adoro essa cidade toda caótica. E quando eu pensei, o que eu passar, eu vou cursar. E quando chegou as duas chamadas, que eu tinha passado tanto em letras na USP como direito na PUC, eu pensei, o que eu vou fazer? Não, fazer duas faculdades não dá, né? Aí eu muito... Por isso, assim, como é duro a gente tomar decisões tão importantes quando a gente é muito jovem, né? Eu desisti de letras e resolvi cursar direito, né? E aí eu fui indo. No primeiro ano até que foi fascinante, porque era direito com J maiúsculo, justiça com, pelo contrário, né? Direito com D maiúsculo, justiça com J maiúsculo. Foi muito interessante. Agora, a partir do segundo ano, eu pensei, foi um tal de código, inciso, a linha, eu falei, acho que direito não é bem o que eu via nos programas de TV, nos filmes, sabe, que a justiça é cega, mas enxerga no escuro, como tinha uma série na época, mas eu acabei indo, e eu falei, não, realmente, terceiro ano eu vi que eu definitivamente não gosto de direito. No quarto ano eu vi que eu falei, não, eu nunca vou exercer direito, não é a minha praia, né, e no quinto ano a gente tem que escolher como se chama? Uma especialização, e eu até pensei em me especializar em Direito Internacional, prestar o Rio Branco e fazer uma carreira diplomática. Mas aí eu conheci, quando eu estava fazendo aquele curso de inglês, o primeiro curso de inglês que eu fiz quando eu voltei dos Estados Unidos, eu conheci uma filha de diplomata. E aí eu falei, nossa, porque a vida toda, eu sempre quis ser mãe, sempre fui apaixonada em ser mãe. Aí, nossa, uma filha de diplomata, eu perguntei para ela, e aí, como que é crescer, né, conhecendo várias partes do mundo, tudo. Aí ela me disse que, olha, tem seus prós e contras, né? Ela, por exemplo, tive a oportunidade de viver em países maravilhosos, só que era só por, acho que, 2 ou 3 anos, era relativamente um curto período. Então, relações humanas, né, a gente começa a desenvolver confiança, tudo com certo tempo, né, então, a hora que estava finalmente criando laços, tinha que se mudar para outro país, né, então, a sensação que ela tinha é que ela não pertencia a lugar algum, e aquilo me marcou de um jeito, que ela falou, não, mas também assim, apesar de ter lugares que não eram tão legais, pensava, ai, daqui a pouco a gente vai embora, daqui a pouco a gente vai embora, daqui a pouco a gente vai embora. E eu achei que isso não era legal para uma criança. Então, eu desisti do Rio Branco.
Aí, o que eu fiz? Eu saía da faculdade de Direito e fazia curso de tradução e interpretação de inglês, né, porque eu falei, pelo menos é um tipo de profissão que eu vou poder fazer em casa, né, num home office, e ter contato com meus filhos. Então, assim, o projeto mãe sempre foi uma coisa, assim, muito, muito antiga na minha vida. Então, eu falei assim, não, eu vou escolher uma profissão que dê para conciliar, né, com a convivência dos filhos. Eu falei, eu não quero ter uma profissão em que eu não vou encontrar com a criança. Então, eu falei, não, eu tenho que viver. E aí, o que acontece? Mas quando chegou no começo do último ano, eu falei, não, eu não aguento mais, eu falei assim, eu desisto. E eu resolvi largar. Foi quando eu aprendi essa técnica dos mapas mentais, e eu comecei a usar todo dia, para todas as aulas, em todas as matérias. Cheguei a tirar um 10 numa prova oral de Direito Civil, em Direito de Família, tirei um diploma no final do ano, e a hora que, assim, a gente terminou a faculdade, o pessoal falou, vamos prestar o AB, né? Eu falei, imagine que eu vou fazer essa inscrição, porque eu não vou exercer a profissão. Aí eu falei, não, mas agora que você formou, não custa nada. Eu falei, não custa? Sabe quanto custa essa inscrição? E o pior, e se eu passar? Né? Eu falei, não, 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 não. E aí, no final das contas, Maria vai com as outras, eu fiz a inscrição, até que um belo dia os colegas falaram, até domingo, domingo? Domingo, a gente marcou alguma coisa no domingo? E era, então essa primeira fase do OAB, nossa senhora, eu tinha esquecido por completo. E como a primeira fase é múltipla escolha, então eu fui assim, ticando, né, e a hora que eu entreguei, a pessoa que estava responsável pela sala falou que que eu não podia entregar a prova. Eu falei assim, como assim eu não posso entregar a prova? Não, tem uma regra, você tem que ficar no mínimo X tempo dentro da sala de aula. E eu faço o quê? Volta para para sua carteira. E eu assim, né, fiquei bufando, tirei meio que um cochilozinho, e quando me cutucaram, eu falei assim, agora pode entregar a prova. Eu falei, ótimo, né, gente, é tão estranho, eu tô me vendo aqui na tela, e aí eu me vejo invertido, né, então eu tô achando que meu cabelo tá todo bagunçado, eu tô tentando ajeitar, e ele tá invertido, eu baguncei ele pelo outro lado, não vou mais olhar para essa tela. E aí, o que acontece? Um belo dia eu recebi um telefonema, e aí era uma pessoa me parabenizando, né? Eu falei, não, você se equivocou, hoje não é o meu aniversário. Aí eu falei, não, mas é que não estou ligando pelo seu aniversário, é que saiu o resultado da primeira fase da OAB. Eu falei, e daí? E daí que seu nome está na lista. Ai, meu Deus, eu não acredito, eu vou ter que prestar a segunda fase. E como antigamente a segunda fase da OAB era oral, então a gente tinha provas para ir treinando, provas orais desde o primeiro ano da faculdade, nessa matéria que se chama Direito Civil, que a gente tem os 5 anos da faculdade. E foi nessa matéria que eu consegui tirar o 10 no primeiro ano, no quinto ano, porque a professora virou e perguntou para mim, na hora que terminou a prova, ela falou assim, o que foi que aconteceu? E eu pensando, como assim o que aconteceu? Porque prova oral é você, o professor e você, para onde você olhar, a professora estava olhando, né? Então eu pensei, será que ela está achando que eu colei? É impossível, né? Ela falou, não, é que eu dou prova para você há 4 anos, e pela primeira vez você fez uma excelente prova oral, sabe, com ideias articuladas, um raciocínio lógico, jurídico, uma visão ampla de defesa, né? O que aconteceu? Você resolveu, no começo do ano você estava falando em largar a faculdade, o que aconteceu? Você resolveu se apaixonar pelo direito? Eu falei, não, mestre, eu continuo odiando o direito, só que eu descobri uma fórmula de absorver esses conhecimentos, né, e responder em provas e exames. Agora, quando eu fiz aquele exame da OAB, que deve ter sido em janeiro de 96, se eu não, janeiro não, acho que janeiro de 97, aí, o que acontece? Foi o terceiro exame em que a segunda fase foi escrita. Então, tinha uma questão chamada, como chama? Peça processual. É como se fosse a redação no caso do vestibular. Então, é um texto que você precisava escrever, e é o que valia mais nota, né? Então, quando eu fui na secretaria da faculdade, eu perguntei, é obrigatório fazer estágio? Aí eu falou que não.
Até hoje, não existe essa obrigatoriedade, né? Então, o que acontece? Eu fazia a faculdade de manhã, à tarde eu fazia curso de tradução e interpretação de inglês, e à noite eu dava aulas de inglês. Então, eu não estagiei em direito, então eu não falava juridiquês, eu não escrevia juridiquês, e aí nessa prova aí eu acabei não tirando, não sabendo o que escrever naquela peça processual e não consegui passar da segunda fase. Olha só, quase tivemos uma advogada sem perfil algum, porque as pessoas, quando sabem que eu me formei em direito, acham que eu sou advogada, mas só é advogado quem passa no exame da OAB. Então, o exame da OAB é o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né? É a classe que rege essa profissão. Então, eu sou apenas bacharel em direito, porque eu tenho um diploma, né, de graduação em direito. Mas eu não, e aí, quando vem o pessoal de concurso público, muita gente me procura para estudar, porque é onde quem presta por concurso público tem a maior dificuldade. Então, aí. Ah, desculpa, de novo não estava funcionando Okay. aqui no microfone. Deixa eu colocar assim. Ah, assim mesmo. Então, eu estava aqui só ouvindo a sua história e não dava para me ver, mas eu estava só no React aqui, rindo muitíssimo, né? Porque eu acho muito. Você já me contou essa história, eu acho ela maravilhosa, porque eu penso que o grande ponto é que mostra como, mesmo quando você odeia um assunto, né, como se você tiver que decorar alguma coisa, então acho que você entrar nesse ponto agora, né, dos concursos públicos, por exemplo, você consegue estudar, porque o mapa mental permite que você tenha essa visão ampla, como você comentou, né? Não, só para dar um oizinho, pode continuar. Fica à vontade. E é importante você aparecer, porque o pessoal tá no seu canal e olha assim, uma japonesinha de olho puxado, cadê a Thaís Godinho? Aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo. Eu não sei como faz, deixa eu ver se é ao contrário, peraí. Sim. Aê! Que eu até, como o objetivo do nosso bate-papo hoje é ser uma aula introdutória para o workshop que será dado mês que vem para os alunos do Método Vida Organizada, eu até preparei uma apresentação em mapa mental para mostrar para vocês. Será que eu posso mostrar agora? Deixa eu te ajudar aqui, então. Acho que você primeiro tem que compartilhar de novo. Ok. Deixa eu centralizar o mapa. Quando as pessoas me verem olhando para cima, que eu tenho um monitor externo com a apresentação aqui em cima. E aí eu continuo vendo aqui, vamos lá, share screen. Vamos lá, botãozinho. Aqui, assim, share. Escolhi a apresentação e compartilhar. Acho que agora foi. Ok. E é como a Thaís comentou, né? Se eu vou fazer uma apresentação, essa apresentação tem que ser em mapa mental, né? Não faria sentido eu não fazer ela em mapa mental. Esse é um software chamado MindMeister. A pronúncia dele é MindMeister, né? Mas a gente soletra MindMeister. E também é um software que a Thaís, olha que legal, apareceu a legenda aqui, que a Thaís usa muito na revisão, né, do seu grau de satisfação das suas diferentes áreas da vida. Eu acho isso top. Por isso que existem aplicações infinitas, né? O mapa mental, a gente parte aqui de um tema central, e divide as informações em categorias de informações. No caso, eu coloquei 5 categorias, e eu tenho como hábito ter esse primeira ramificação que se chama dados, para eu me localizar, sabe, no tempo e no espaço. Então, por exemplo, data. Aqui já começa a primeira parte da aula. O mapa mental é uma forma de organizar as informações de maneira hierarquizada. Então, o que está no centro é hierarquicamente superior. Então, e o que vai ficando longe do centro são detalhes. Por isso que, na data, reparem, eu parti do ano primeiro,
né, que é a informação mais macro que a gente tem. Não faria sentido a gente partir da era, do século, da década. Então, eu parti do ano. Dentro do ano de 2020, nós estamos no mês de outubro, e dentro do mês de outubro, especificamente o dia 27 de outubro, que hoje é uma terça-feira. E aí poderia, a hora poderia ser até um detalhe da data, né? Porque a hora é uma informação mais detalhada, ainda mais específica do dia, né? Como local, a gente está fazendo pela internet, aqui pelo site pelo YouTube da Thaís, então, nossa, está em tempo real aqui. Então, aqui você pode clicar e ele vai abrir essa página, né, numa segunda aba. Então, taran, 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 até a internet carregar, de qualquer forma, ele está abrindo. E qual é o nosso tema? Tcharam, introdução. Nossa, vou fazer um zoom in aqui, para vocês conseguirem enxergar na tela, porque... Se você quiser, Liz, eu tiro a gente do cantinho aqui, você prefere? E fica só o mapa? Não, acho que não precisa, porque aí a gente aparece junto. Opa, eu fiz um zoom em grande demais. Deixa eu diminuir aqui. Eu costumo dizer que eu adoro tecnologia, né? Mas às vezes ele dá um banho na gente. Então, eu fui detalhar para fazer um zoom in, porque eu estou vendo aqui no meu retorno que a letra estava muito pequena. Aí eu fiz um zoom in tão grande que agora ficou gigantesco na tela. Mas, de qualquer forma, qual que é o tema da aula de hoje? A introdução ao workshop, que nós vamos ter um workshop especial de mapas mentais só para os alunos do Método Vida Organizada, aproveitando que essa semana, né, abriu as inscrições, e eu adorei te acompanhar no Stories, que assim, hora que encerra as inscrições, tem gente que fica desesperado, falando assim, pelo amor de Deus, aí, deixa eu entrar, e assim, você é toda organizada, você divulga com antecedência, você explica, e aí sempre tem aqueles que vão de última hora, falando assim, pelo amor de Deus, deixa eu escrever. Mas é engraçado porque às vezes pega uma semana que a pessoa estava muito ocupada e ela realmente não acompanhou, então eu fico às vezes com receio de ser chata, aparecendo toda hora com lembretes, mas é porque eu sei que não é todo mundo que consegue acompanhar, né, então eu tento me apegar a isso, Liz, porque senão eu fico, lá vou eu falar de novo do curso, mas é porque eu sei que muita gente acaba não vendo mesmo, porque toda vez que a gente fecha as inscrições, aparece sempre muita gente fala, eu não vi, socorro, e a gente tem que fechar numa certa data, porque a gente já começa, né, o cronograma de aulas e tal, então tem todo um processo. Eu acho essa sua organização incrível, e, por exemplo, outra categoria de informação que eu coloco quando eu monto um mapa mental porque normalmente ou eu estou fazendo o mapa mental de uma apresentação, né, ou sou eu que estou apresentando, então quem são, né, os palestrantes dessa apresentação, e para quem gosta de usar slides, esse software permite você anexar slides, né, e aí você clica nele e ele faz um zoom in. Então, mesmo quem gosta de slides, dá para trabalhar com o mapa mental, só que ele te dá uma visão global que facilita a compreensão do todo, né? Então, muito resumidamente, né, eu tenho duas certificações internacionais, uma em Mind Mapping, outra em Idea Mapping, e eu faço mapas mentais há 25 anos, né, e há 20 anos eu me profissionalizei. E eu eu capacito empresas públicas, privadas, terceiro setor, e já várias escolas, e inclusive eu sou docente em dois cursos, né, um é na ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, aqui na Vila Mariana, em São Paulo, e a outra é na FIA, na Fundação Instituto de Administração, onde eu dou aulas em gestão de projetos, né, então é uma excelente técnica de você utilizar para definir escopo, né, e aqui a Thaís já se apresentou, então esse item também... Eu adorei que você colocou as cores, né, porque a Liz, gente, para quem não sabe, ama rosa, tá? Adorei. Então o fundo aqui, ele tá em rosa,
E para quem, né, não sabe a definição do mapa mental, ele nada mais é que um formato, então vamos lá, é um formato visual, é um formato gráfico, não linear, de organização de dados e informações, que a gente usa apenas palavras-chave, cores e imagens. E essas palavras-chave, elas são organizadas em diferentes categorias, e dentro de cada categoria isso é hierarquizado. Então, se eu fizer aqui um zoom out para vocês terem uma visão do todo da apresentação, repare, dados é uma categoria, mapa mental é outra categoria, né? E aí dentro dessa categoria a gente vai fazendo um zoom in, né? A gente vai fazendo esse zoom in para ver os detalhes das informações. Ele é baseado no funcionamento cerebral, então, entre o córtex direito e esquerdo, uma das coisas que a internet permite é esse acesso infinito de informações. Só que um grande conflito é a questão de direitos autorais, né? Então, muitas pessoas pegam imagens na internet e como se fossem suas. É a mesma coisa, né? Numa frase, usar a citação de alguém e não dar os créditos. Então, sim, esse daqui é o meu desenho de cérebro entre hemisfério direito e esquerdo, para não ter problema de direitos autorais, então é um desenho meu. Repare que você não precisa ser, assim, um artista para desenhar, mas é ter o mínimo de traços. E o software tem ícones, né? Então, por exemplo, esse ícone aqui está muito pequeno, né? Mas eu coloquei para numerar, então o ícone número 1, ícone número 2, né? Para facilitar. E vocês podem fazer mapas mentais tanto manualmente ou digitalmente. Então, na versão manual, o que vocês precisam? Papel branco, né, na posição horizontal, e canetas coloridas. Quanto mais cores vocês tiverem, melhor, de diferentes espessuras. E no digital, vocês precisam de equipamento, que pode ser desde um desktop, um notebook, um tablet, um celular, qualquer equipamento e um software, né, um aplicativo específico. Então, como normalmente a pergunta que as pessoas me fazem, Liz, você indica algum aplicativo? Então, um deles é o FreeMind, porque como o próprio nome diz, é claro, né, eu esqueci de apresentar a Mimi. A Mimi é alguém que eu ligo a câmera, essa gata aparece. E aí eu já tentei tirar ela, adivinha, ela pula de volta. Então, vou deixar ela se acomodar. A Mimi é aqui. muito bem-vinda, pode deixar ela aí mimizando, faz passando. parte aqui da família. Então, o FreeMind, como o próprio nome diz, ele é gratuito. E o MindMeister, que é o software que eu estou usando agora para fazer a apresentação. E que ele tem a versão gratuita para 3 mapas, né, Liz? E aí, depois, se você quiser mais mapas, daí tem a versão paga. Então, dá para testar. Dá para testar, porque como eu costumo dizer, todo mundo que trabalha quer ser remunerado pelo serviço prestado, pelo produto produzido, né? Então, por isso que você tem dentro do MindMeister 3 oportunidades de testá-lo, para então optar em pagar por uma versão. Né? Aí se você fala assim, eu estou com custos reduzidos, usa o FreeMind. O FreeMind, como o próprio nome diz, ele é gratuito. Só não use o FreeMind aplicativo na versão mobile, porque hoje em dia a gente dá palestra e as pessoas estão lá conferindo tudo que você está falando. Aí, fala assim, mas Liz, aqui na loja tem o aplicativo. Quando eu fui ver, então, é uma pessoa que aproveitou o nome famoso, FreeMind, e lançou um aplicativo que, se você quiser ver no computador, é pago. Então, por enquanto, né, ainda o FreeMind, como ele depende do trabalho voluntário de programadores, a evolução dele não é tão rápida como uma empresa. Então, no momento, o FreeMind que existe é para Windows, Linux e Mac, que é para desktop. E é claro, né, as aplicações infinitas dos mapas mentais. Vocês... Legal, obrigada por falar isso, porque eu acho que é tão importante, né, a gente fomentar o trabalho do pessoal que trabalha com desenvolvimento, tudo, né, porque a gente às vezes só baixa o aplicativo e fica, né, achando que está lá disponível tudo, mas é todo um trabalho por trás. Obrigada por
é um baita trabalho, né? Então, eu acho que a gente precisa respeitar o trabalho dos outros. E, né, se está com o orçamento reduzido, fica no gratuito, ele é uma mão na roda. Aqui, nas aplicações, será que vocês leram o blog da Thaís hoje? Porque eu tenho, assim, vários exemplos, né, de aplicações, por exemplo, em reunião, na época que eu trabalhei na empresa do meu pai, tinha reunião semanal da diretoria, então eu pegava uma folha A3, né, e nessa folha A3 eu colocava o mês, por exemplo, agora é outubro, aí cada uma das ramificações era um departamento da empresa, e tudo que era dito na primeira semana, eu anotava numa mesma cor. Segunda semana, uma segunda cor. Terceira semana, assim por diante. Então, nesse mapa mental que foi feito no FreeMind, eu traduzi isso no software. Mas eu sou super fã de fazer à mão. Eu adoro fazer à mão, mas no ambiente profissional, o que é manuscrito é mal interpretado, né? As pessoas têm a impressão que é rascunho, que não é a versão final acabada. E quando você apresenta num software, aí parece que mais profissional, né? Parece que é mais profissional, né? Em apresentações, por exemplo, um dos grandes desafios é a gente adequar o conteúdo à carga horária, né? Então, esse daqui é um exemplo de uma apresentação que eu fiz na Full Sail, no escritório aqui de São Paulo, porque a Full Sail é uma universidade que tem cursos de graduação e graduação apenas de entretenimento lá em Orlando. Caramba, então, uma das coisas que eu mostrei, assim, se você tem pouco tempo, né, você se restringe a falar 30 segundos da sua apresentação, só nível 1, né? Agora, se você tem mais tempo, você pode se aprofundar, se você tem mais tempo, você pode se aprofundar mais ainda. Então, você consegue, assim, por exemplo, se eu tivesse 3 horas para falar, eu falaria tudo isso daqui. Agora, se tem pouco tempo, se só tem meia hora, eu não vou me aprofundar, vou ficar só, né, ou se só tem 30 segundos, esses são os tópicos da apresentação, e eu fecho por aqui. Então, a vantagem de fazer uma apresentação, planejar a apresentação num mapa mental, é que você pode se flexibilizar, né? Grande conteúdo ou pouco conteúdo, é só você abrir ou fechar esses subníveis do mapa mental, né? Eu também falo muito de planejar reunião, pauta de reunião, aí durante a reunião você já vai fazendo o plano de ação e ele já vira a ata, né? Fazer apresentação como essa, planejar eventos, então a Convenção Nacional de Vendas, definição, né, escopo de projetos e acompanhamento do escopo, né, viagens a trabalho, sejam elas nacionais, internacionais, e solução de problemas. Tem um livro do Tony Buzan, chama Mapas Mentais no Trabalho, e ele conta um dos cases que foi a Conedison, que é equivalente à AES, Eletropaulo, ou melhor, agora já virou Enel, né, que é a empresa de eletricidade, como que eles usaram os mapas mentais para gerar ideias, organizar essas ideias e partir para ação para restabelecer a energia elétrica em Manhattan com a queda das Torres Gêmeas. Então, nossa, solucionar problemas e com certeza, né, produtividade na área profissional é muito, a utilização do mapa mental é uma prática incrível. E esse daqui, o que eu fiz? Eu fiz um print screen aqui, deixa eu fazer mais um zoom. Liz, sim. Posso fazer a Marcele fez uma pergunta que eu acho que se encaixa bem nessa parte que você está falando. Posso colocar a pergunta dela? Por favor. Olha, ela colocou assim, ó. Que privilégio essa live. Obrigada, Marcele. Queria perguntar se é possível desbloquear projetos empacados fazendo uso dos mapas mentais. Eles ajudam nisso? E também adoraria saber por qual livro do Tony Buzan começar. Ai, com certeza, com certeza. O mapa mental
É o que eu acabei de comentar, né? Para solução de problemas é incrível. E em inglês a gente chama de bog down, né? Quando o negócio fica empacado, não está fluindo. Nossa, o mapa mental é excelente. Comece fazendo um brainstorm de palavras-chave e vai ver como essas alternativas, né? Conforme a gente vai ramificando e gerando as ideias, organizando e concatenando essas ideias, você encontra soluções que você achava que era um beco sem saída, com certeza. E aí, do livro, deixa eu verificar, eu fiz isso daqui, deixa eu diminuir aqui, eu acredito que eu coloquei nessa apresentação. Será que eu não coloquei? Deixa eu ver. O Tony, para indicar? Eu vou, na realidade, interromper, porque acho que vai ficar mais fácil, né? Eu não sei por que eu acho que dei ou emprestei para alguém um livro. Eu tenho uma amiga que ela tem como regra não emprestar livros para ninguém, né? E eu, como não tenho essa regra ainda, eu acabei, acho que, emprestando para alguém e não peguei de volta. Então, esse daqui é a versão em inglês. Eu tenho ele aqui, peraí. Mapas mentais de sua elaboração. Ai, que ótimo, vai ser melhor. Porque esse daqui é a versão em inglês, ó, e a tradução. Então, repare, olha que esse daqui tá um pouquinho, se eu colocar assim, ó, dá praticamente a palma da minha mão. Só que em português, ele acho que ficou um pouquinho maior, ele é o livro. pequenininho ainda, mas ele é um pouquinho maior, E aí ele é todo aqui monocromático e no meio ele tem meia dúzia de mapinhas coloridos, né? Então, a solução que eles encontraram, porque o que acontece? Impressão em cores sai muito caro, né? Por isso que aí são os mesmos mapas aqui, só que eles são em português. Então, por isso que ele tem, assim, um pouquinho, e aí depois ele volta a ficar preto e branco. Então, esse daí é um para iniciar. Só que eu já recebi feedback de uma pessoa que comprou e não gostou, porque ele é tão básico, tão básico, tão básico, que não vale a pena. Ele acha que é melhor já partir direto para esse esse aí é legal, eu gosto desse aí, Liz. Eu gosto desse mesmo. Então, quem quiser tirar um print screen da tela, Marcele, dominando a técnica dos mapas mentais, né? Porque o Tony Buzan, ele faleceu ano passado, em 13 de abril de 2019. Mas antes de falecer, esse livro é incrível. Ele fala, né, como você dominar as técnicas dos mapas mentais, porque o primeiro livro que ele publicou sobre o assunto foi em 1974, e as pessoas vão distorcendo, sabe? Quem conta um conto aumenta um ponto, e aí ele se viu na necessidade de escrever um livro para falar o que é mapa mental e o que não é mapa mental. Então, aqui ele aprofunda, inclusive, olha que legal, ele tem aqui, a apresentação dele num mapa mental. Então, quem é Tony Buzan? Aí ele tem um mapa mental para falar sobre o autor. Então, esses são os 2 livros para começar. Ou talvez só pelo Dominando as Técnicas. Por isso que eu gosto dos 2, né? Eu começaria pelo a sua elaboração primeiro e depois migraria para o Dominando, porque o que acontece? A internet é como se diz? É como papel, né? Aceita qualquer coisa. Então, eu sigo a hashtag, né, mapas mentais, mapa mental, e o que acontece? Raríssimas vezes eu encontro, porque as pessoas fazem qualquer anotação não linear e chama de mapa mental. Então, ele pode ser, eu diria assim, um esquema, ou então inspirado no mapa mental. Mas para ser mapa mental, propriamente dito, ele tem que necessariamente você conseguir identificar um tema central, que contenha uma imagem, que seja colorido, né? Você conseguir identificar categorias de informações claras, né? A hierarquização dessas informações, e sempre contendo imagens e cores, e apenas palavras-chave. Repare que a gente não coloca
frase, texto, a não ser que fosse uma citação, então, de repente, em algum cantinho aqui eu poderia até delimitar uma citação, mas eu vejo muitos esboços gráficos, anotações visuais, que não poderiam ser chamados de mapa mental. Então... E você quer colocar de novo o mapa, Liz? Não sei o que a gente enveredou pela resposta aqui e a gente acabou tirando. Mas é isso mesmo. Eu acho que... eu vou te falar, Liz, eu sou uma pessoa, não preciso nem dizer o quanto eu gosto de ler, né? Nem preciso dizer. Mas assim, e eu tenho todos os livros, inclusive quando eu fiz o curso com você, eu saí, me dá, eu quero esse, também quero esse, quero aquele. E eu amo, eu acho que assim, os livros, eles são muito legais, mas nada como aquele curso que eu fiz com você no ano passado, eu saí assim, sabe aquele meme que faz assim na cabeça? Porque como que eu posso dizer? Você me permite que eu compartilhe com você qual foi para mim o principal ponto de todo? Assim, foi fantástico de todo modo, tá? Mas assim, para mim, o mais legal de tudo que eu tirei daquele curso foi que a gente, claro, eu sempre falo isso pro pessoal por aqui também, né? Que a gente nunca deve focar na ferramenta. E eu acho que para os mapas mentais vai a mesma coisa, que às vezes a gente fica tão tipo, eu só uso FreeMind, eu só uso mapa mental no digital. E aí, às vezes, a gente perde uma oportunidade lá atrás, que é pensar, fazer no papel tem um porquê também. Tem um propósito de fazer o mapa. Então, existem mapas que talvez você possa, passar limpo para o digital para ter ali como referência, talvez você possa até criar um ou outro, assim, né, de reunião e tal, mas tem um quê muito importante, assim, de você fazer o mapa mental manualmente, mesmo que você... Porque existem essas crenças do tipo, eu não sei desenhar, minha letra é feia, etc, etc, mas não é sobre isso, como você falou, é sobre códigos, né, sobre cores, sobre palavras-chave, sobre destaques. Aí, esse para mim foi o maior insight que eu tive mesmo, assim, de pensar, poxa, para eu escolher fazer um mapa mental no papel, vai fazer mais sentido para estudos, por exemplo, para eu fazer, de repente, um planejamento, porque eu vou seguindo uma linha de raciocínio que faz sentido, né? Mas, enfim, vou deixar você falar, eu falando aqui, só estou compartilhando o insight que eu tive. Muito pelo contrário, porque é incrível, na época que eu estava na faculdade, o professor, por exemplo, entrou na aula falando, o tema da aula de hoje é ação civil pública, e eu, yes! Ai, que bom que ele já me deu essa dica, porque eu já sabia o que eu tinha que escrever, né, no meio da folha. Aí ele começou a falar, eu abri uma ramificação, ele foi falando, eu fui detalhando, ele foi falando, né, daqui a pouco acabou a aula. E eu, acabou a aula? Como assim? Eu tinha um tema central, um tópico principal, um monte de detalhes, e o resto da página ficou em branco. Porque no começo, quando a gente não está assim, familiarizado com o assunto, o que acontece? Tudo parece importante, né? Tudo é que nem você pegar um livro e vai usar o marca-texto, você simplesmente grifa o parágrafo inteiro. Não, porque eu falei, não, na dúvida é melhor a gente pecar pelo excesso. Mas quando a gente começa a trabalhar com o mapa mental, realmente é como se você enxergasse as informações em 3D. Por isso que eu adorei quando eu fiz o curso com você no passado do GTD, que um dos participantes bem no início perguntou, qual que é a diferença assim, entre tipo, ler o livro e fazer o curso? Né? Nossa, naquele dia caiu uma ficha para mim, porque eu acho que todo mundo deveria ler o livro e fazer o curso do livro. Porque o que acontece? No livro você vê as informações tudo, como se chama, no mesmo patamar, né? Linear, tudo assim, plano. Agora, quando a gente está num curso, o que acontece? É mostrado como que aquela informação é importante, que tipo de informação. Então, como eu diria, é o caminho das pedras. Né? Então, eu acho que tem que fazer os dois, tem que ler o livro e fazer o curso para sentir, né, o que é mais importante na prática, como aplicar isso. A hora que você está num curso, isso daqui é bem mais, como fala, o aprendizado, ele acelera quando você faz o curso sobre o livro. E aí, hoje, lendo, né, o blog da Thaís, deixa eu ver... Thaís, consegue colocar aqui? Deixa eu... Foi. Aham. Então, esse daqui, o que eu fiz? Eu recortei, né, vamos clicar aqui, que ele fica maior. Então, eu recortei
o trecho que a Thaís escreveu sobre a utilização, exemplos, né, do mapa mental no trabalho. Então, por exemplo, ela falou das notas de reuniões, que eu também já citei, reuniões, né, planejar ações da semana, de um projeto. Então, quando a gente faz o mapa mental, a gente busca hierarquizar essas palavras-chave. Então, o que significa hierarquizar? Repare, deixa eu ver, se eu colocar isso daqui assim, ele cobre, por exemplo, está escrito notas de reuniões, com essas 3 palavras, notas de reuniões, qual que é a palavra-chave principal que deve ficar mais próxima do centro, né? Eu escolhi notas, né? E dentro de notas, então, reuniões, então você tomar notas durante reuniões. Né? Na sequência, qual foi o que a Thaís escreveu aqui no blog? Planejar as ações da semana ou de um projeto. Então, eu escolhi como palavra-chave superior, né, hierarquicamente superior, mais próxima do centro, planejar. Planejar o quê? Ações. Que tipo de ações? Ações da semana, ações de um projeto. Então, é dessa maneira que a gente vai construindo o mapa mental. Então, eu amei o que você colocou no blog, Thaís, porque realmente fazer notas de treinamentos, planejar reuniões, conversas, empreendimento, só que não é qualquer empreendimento novo, né? Desenhar apresentações. Então, esse daqui foi o que eu coloquei dentro das aplicações profissionais. Eu gosto de separar a aplicação do mapa mental em 3 tipos de aplicações: profissionais, acadêmicas, né, ou para os estudos, e a pessoal. Então, para os estudos, nossa, a gente tem infinitas aplicações, desde resumir as suas anotações, né, em vez de usar a tradicional linear, usar em mapa mental, usar para artigo. Então, por exemplo, esse daqui foi uma aluna que ela pediu ajuda, que ela tinha o trabalho, ela estava fazendo uma faculdade na FATEC de empreendedorismo, se eu não me engano. E o grupo dela tinha que fazer o resumo de um texto, acho que tinha umas 2, 3 páginas, e eu ajudei ela a reorganizar essas informações no mapa mental. Então, esse processo de inovação em tríplice hélice, uma análise de casos da Coreia do Sul. Então, esse é um artigo que analisa o relacionamento dos 3 setores, né? Essa tríplice hélice significa 3 áreas, né? Então, o governo, empresa, universidade, né? No caso de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Foi na Coreia do Sul, tinha 3 casos de sucesso, ponto de vista da inovação e desenvolvimento, método observacional, as características, os complementos e os resultados. Então, foi muito bacana você fazer resumo de artigos que você precisa estudar, né, ou livros, revistas, fazer anotações. O resumo do livro, Li, você não está entendendo, na hora que você fala isso, a minha cabeça já começa a ir para outro lugar aqui, que eu já falo, ter um resumo do livro, eu comecei a fazer depois que você começou a indicar isso no seu Instagram e tal, e é uma coisa maravilhosa, especialmente para livros assim, porque uma pergunta que eu recebo constantemente é, Thaís, como que você revisita os conteúdos de livros, etc, e para mim sempre vai nos grifos e tal, só que você criar um mapa mental ativo a partir desse livro, é outra relação com o aprendizado, porque você consegue ter um entendimento mais abrangente do livro como um todo, você percebe entender a importância das referências, você consegue entender o que mais que você tem que ir fazer, buscar de informação além do que está no livro. É outra relação com o material, né? Tanto é que... Pode falar. Desculpa te interromper. Como hoje a ideia é a gente fazer essa aula introdutória, eu tenho até uma curiosidade em saber, no nosso workshop, dentro do método Vida Organizada, quais são os exercícios práticos que você gostaria que a gente fizesse nesse workshop? Será que é resumo de livro? Então, a gente podia fazer um exercício prático de resumo, como fazer o resumo de livro em mapa mental, passo a passo. A gente pode fazer esse exercício prático nesse workshop, ou se é para apresentação, ou talvez não seja, a palavra não seja ou, talvez a palavra seja e.
Então, Sim, sim. conta pra gente aqui no chat, né, o que que você qual que é a sua expectativa? Porque, imagine, o curso de certificação, ele tem 2 dias de duração. Então, quer dizer, o curso de certificação que eu fiz nos Estados Unidos tem uma semana, é de domingo a domingo, é uma semana de duração. E aqui, a gente aprende a ministrar o curso em 2 dias. E dentro do workshop, a gente não vai ter 2 dias para poder explicar tudo que eu quero explicar. Então, alguns exercícios, assim, a gente vai ter que cortar. Mas Claro. aquilo que vocês acharem que, ó, isso daqui eu quero muito ver, a gente vai colocar nesse workshop. É isso aí. Então, alunos podem postar aqui se vocês são turma 5, turma 4, turma Conta 3. para mim, conta pra gente. O que vocês querem. Eu acho resumo de livro é E muito tá legal. aberta para Até para, assim, como, por exemplo, estudar com um curso online, como fazer anotações, Liz, né, para ter esse panorama, né, dos módulos, tudo isso pode ser mesmo. uma boa mesmo. Às vezes eu recebo pessoas que falam, Liz, eu queria fazer seu curso, mas eu já estou fazendo tantos outros cursos. Então, né, eu falo que saber fazer mapa mental é fundamental, porque aí você vai anotar tudo que é mais relevante, mais importante de todos esses cursos. Então, é a mesma coisa, esse curso de produtividade compassiva, né? Porque se você não for produtivo, e se você não tiver, sabe, essa compaixão por você, né, e pelos outros, como que o resto vai andar? Então, Sim. esse aqui acho que é o curso número 1 que precisa ser feito, para que todos possam, porque tudo Gratidão. vai se desdobrar a partir disso, né? Eu Então, acho, mas eu sou suspeita para falar, então eu fico feliz que você fala. Obrigada. Mas é verdade, né? No final das contas, a organização que faz você conseguir fazer as outras coisas, né? por isso que E eu amo a nossa bandeira, porque eu acho incrível, na bandeira do Brasil está escrito ordem e progresso. A gente só vai conseguir progredir se antes nós nos organizarmos, né? Então, quando você fala que o primeiro passo é destralhar, gente, isso faz muito sentido, porque não tem como a gente organizar a tralha, né? E assim, eu acabo sofrendo, porque na cultura japonesa a gente tem um valor muito importante chamado mottainai, né, que é o não ao desperdício. Então, tudo a gente, assim, guarda, porque, ai, meu Deus, mas isso é desperdício, né, a gente podia reaproveitar de alguma maneira, e eu, por exemplo, tenho, né, meu pai já é falecido, mas eu vejo, assim, minha mãe é muito, e o falecido irmão, né, meu tio, eles, assim, muito, sabe, de guardar tudo, tanto é que a lógica que eu encontrei para mim foi que eles são filhos da guerra, né? eu Eles estava nasceram pensando nisso, em 1944, nasceram em 1945, então foi uma época de escassez. de muita escassez. Então, guardava tudo, porque, sabe, um dia pode ser necessário, né? E a gente que nasceu nessa fase da abundância, tipo, não fazia sentido, né? Então, como que com as gerações, né? Por isso que eu acho incrível essa questão da produtividade compassiva, né? Porque se eu olhar só para o meu ângulo, meu ponto de vista, nossa, eu vou jogar tudo no lixo. Mas se você começa a entender, aí o desafio que é conversar e olha, o que realmente fica, o que não fica. Então, nessas conferências, né, de personal organizer, tem até PO, né, personal organizer, que se especializou nesse perfil, É porque mesmo. realmente chega a ser Acumuladores. lógico, Sim, né? sim. Por isso que Liz, o pessoal ficou. está compartilhando o negócio dos livros e dos estudos aqui, está dominando. Depois a gente pode pedir mais lá para eles também. Mas duas perguntas que pularam aqui que eu acho que talvez sejam legais a gente falar. Não sei se você acha que cabem aqui ou se vão para o workshop Vamos mesmo. lá. Mas primeiro que eu li alguém perguntando, fazer mapas mentais não dá muito trabalho? Eu tenho a impressão que dá muito trabalho. Eu acho que é uma pergunta que você recebe muito. Eu também recebo muito com relação à organização. Então, não sei se você quiser responder essa, só respondendo rapidinho uma aqui que a Tina fez, se o workshop vai ser só para a turma 5, não, é para todas as turmas do curso, desde a 1, tá bom, gente?
Vamos Isso lá, que eu dá admiro muito trabalho? na Thaís, essa generosidade. Então, turma 5, turma 4, 3 e 1, todas as turmas do Método Vida Organizada serão todos muito bem-vindos. E para mim era muito importante saber quantas pessoas que querem participar para a gente escolher O qual a software, melhor forma, né, de dar esse workshop. Então, eu estou assim, muito, muito ansiosa. E sim, o mapa mental dá muito trabalho, mas é aquilo. Como que você escolhe usar o seu tempo? Será que eu acho que não é gastar tempo construindo um mapa mental, mas é um investimento, é um tempo muito bem investido, porque principalmente quando você faz ele à mão, essa construção do mapa mental, você trabalha habilidades cognitivas do seu cérebro, onde a gente vai ver o que é parecido com o que é maior do que. Então, assim, a gente começa a ver, a trabalhar com essas habilidades cognitivas para entender aquela informação, para aprender. Né? Aprender é um verbo que a gente vê que dentro das instituições de ensino, né, a gente trabalha muito esse binômio de ensino e aprendizagem. Só que quem ensina é uma pessoa e quem aprende é outra pessoa. São verbos conjugados por pessoas diferentes. Então, melhor que a Thaís ensine, por melhor que eu ensine, se você não colocar a mão na massa, não pegar essa autorresponsabilidade, puxar para si, né, e praticar para absorver, né, para efetivar esse aprendizado, a gente não pode aprender por você, né? Então, sim, dá trabalho? Dá, mas eu acho que é um tempo investido. Tanto é que uma vez eu recebi uma pergunta, Thaís, que eu achei, assim, hilária, né? Uma vez a pessoa lá no fundo da sala levantou a mão, Liz, como que eu faço para esquecer um mapa mental? Eu Todo mundo quer lembrar, lembra. Não, porque outro dia eu estava voltando para casa, sabe quando eu já estava cansado, com a mão no volante, aí zoom, sabe? As cores, as imagens, as palavras-chave, aquilo assim ficou tão nítido na minha mente que para onde eu olhava, zoom, aquele mapa mental aparecia na minha frente. Eu falei, olha, você é uma exceção, porque todo A mundo me primeira pede. pessoa que está me perguntando como faz para esquecer. Eu lembrei a outra pergunta que apareceu aqui, que foi se valia a pena você juntar e organizar as informações antes de colocar no mapa mental, porque eu acho que isso tem a ver um pouco com o perfeccionismo de já querer fazer o mapa perfeito, né, Liz? É isso. Eu lembro que você falou bastante sobre isso no curso, eu acho tão legal, se você quiser, porque tem essa prática de passar limpo, então, assim, é não ter muito medo de errar também, né? Mas deixa Isso você falar, mesmo. fala aí. Porque o que acontece? Quando você começa a mapear, quando você começa a escrever, aquilo que estava nebuloso, né? Porque eu, com essa mania de querer abraçar o mundo com as pernas, né? Eu quero fazer muitas coisas. Então, eu faço planejamento semanal desde a década de 90, e aí eu pensava, ai meu Deus, eu preciso fazer isso, ai meu Deus, eu preciso fazer aquilo. E eu falava assim, meu Deus do céu. E aí, a hora que eu começava a escrever, não é que aquilo que estava tudo mega nebuloso, na realidade, se eu fizer isso, aquilo, né, se eu delegar, papapá, essa pendência tá ticada. Mas, em compensação, teve vezes que eu anotava, assim, uma palavra puxa outra, que puxa outra. Então, eu tinha uma tarefinha que eu subestimei, que a hora que eu mapeei, eu falei, nossa, né, isso daqui vai exigir mais tempo. Então, quando a gente faz o mapa mental, e principalmente quando você faz ele à mão, porque eu sou número 1 no Eneagrama, né? Então eu tenho uma natureza perfeccionista. Então eu ficava, meu Deus do céu, e se eu errar? Né? E a gente tem que romper com esse perfeccionismo. Antigamente, então eu tenho assim uma pequena fortuna, sabe, em canetinhas coloridas. Então isso daqui é apenas uma parte, né? Uma pequena parte do meu arsenal. Então, assim, eu tenho canetinha de ponta grossa, eu tenho como fala, ponta mais grossa ainda, eu tenho ponta fina, eu tenho uma que é líquida. Momento ostentação. Para quem... Opa, tá de ponta cabeça.
Então, quem é perfeccionista, essas canetas são as melhores, né? O que me libertou foram as pilots, que a Pilot do Brasil trouxe 10 cores para cá. Então, no Japão, eu consegui esse daqui que tem 24 cores, por exemplo. Mas, assim, já com 10 cores é maravilhosa, porque essas são canetas coloridas que apagam. Então, mesmo que você cometa um erro, você vai lá, apaga e refaz. Então, na época que eu trabalhava só com as canetinhas coloridas, hidrográficas, eu pegava aquelas etiquetas em branco, sabe, etiqueta Pimaco, que na borda acaba sobrando. Eu pegava aquelas lá e recortava e grudava e escrevia em cima, porque os branquinhos, aquele de líquido ou mesmo de fita, para as hidrográficas não funcionavam bem. Então, era a solução que eu encontrava na época. E aí, realmente, passar limpo é outra alternativa. Ano passado, em 2019, eu, por exemplo, fui contratada pela equipe do Jerônimo Temel para fazer o mapa mental do WA. Então, esse daqui são... Liz, deixa eu colocar você inteira aqui para o pessoal ver. Ah, ok. É que, deixa eu ver, virar para cá. Isso, então, esse daqui, se for ver, ó, ele é enorme, ele é uma folha de flip chart, e são, assim, 3 dias de evento. Então, cada dia tinha, assim, tipo, 10 horas de conteúdo. E eu peguei, fazendo ao vivo na hora, eu fui fazendo em folhas A3, depois eu passei a limpo e passei a limpo em folha de flip chart. Então, a questão é, investe tempo? Investe. Só que o grande segredo está na hora de você recuperar esses conteúdos. Então, a revisão de cada uma dessas folhas de flipchart dá 30 minutos, 32 minutos em meia hora. Então, imagine o que é você ter vivenciado 10 horas de conteúdo e conseguir fazer a revisão em apenas meia hora. Foram 3 dias de evento, em 1h30 você faz a revisão de todo esse conteúdo, né? Então, eu tenho até aluna que fala, puxa, Liz, eu fiz o mapa mental e, ai, a hora que eu vi, eu falei, puxa, né? Ela percebeu coisas, aí ela passou a limpo. Ah, a hora que ela passou a limpo, ela percebeu umas outras coisas. Aí ela passou a limpo de novo. Ai, ela estava assim, chateada, porque ela falou, mas os seus mapas parece que você já pula para a versão 3, para a versão 4, já de primeira. Eu falei, então, sabe aquela questão da prática? Eu faço isso há 25 anos, né? Eu tenho 2 décadas que eu me profissionalizei. Então, isso faz diferença na hora de montar o mapa mental. Mas a técnica é a mesma, e você aplica isso para tudo, né? Inclusive, eu tinha colocado no meu Insta, o post de uma aluna que, no meu grupo de Telegram, perguntou sobre o uso do mapa mental para línguas estrangeiras, para idiomas. Nossa, isso super funciona. Como eu já sou fluente em inglês, eu uso o mapa mental, por exemplo, para estudar japonês, né? Que esse que é o meu desafio, né? Eu tenho esse sobrenome Kimura e esses olhinhos puxados, então eu preciso me tornar realmente fluente em japonês, né? Eu diria assim que no momento eu engano bem, né? Mas para, por exemplo, dar um treinamento de mapas mentais em japonês, aí o meu japonês ainda não chega a esse ponto, eu preciso estudar mais. Mas sabe, Liz, eu acho que também esse conceito do dar trabalho é uma coisa meio complicada, porque assim, se você já viu aquele documentário que tem, não sei se é na Netflix, acho que é do Jiro, que é um sushi man muito famoso. Bom, eu não assino Netflix. Ah, não, então tá bom. A história dele, na verdade, o documentário, ele fala sobre a arte, entende? E você, como fez a cerimônia do chá, então você sabe muito bem. Aí, eu já até, tá vendo? Foi conexão aqui. Não, né? É sincronicidade, que é a Vani. Eu vi que ela tá aqui, um beijo para ela, Van. Sincronicidade. Você sabe, é a arte. A gente está falando da arte da vida como um todo. Quando você vai montar um mapa mental, por exemplo, para você estudar,
quando você está montando um mapa mental, você não está simplesmente criando um documento para você olhar depois porque você quer o resultado pronto, não é, porque o processo de montar o mapa mental é essa arte que vai te ajudar no aprendizado, né? Então, assim, não é que dá trabalho, mas é que é um investimento de tempo que você faz, a atividade em si é o que vai proporcionar o seu aprendizado. Né? Então, você não está montando um mapa mental para ter um resultado pronto. Senão, contrata aí a Liz vai no seu evento, vai na sua empresa, e ela pode documentar as reuniões para você. É pelo processo mesmo que envolve o seu raciocínio, né? Sendo passado no papel e aprender. Eu vou te falar, Liz, toda vez que eu faço um mapa mental em papel, eu lembro dele. Ele vem na minha cabeça inteiro, assim. É uma coisa impressionante. Então, e no digital, por mais que eu use para algumas referências e tal, não tem a mesma coisa. Não tem. Não tem. Mas quando você começa a usar elementos como imagens, as cores das fontes, etc., até vai para o digital. Mas fazer à mão, nossa, assim, Então não é que dá trabalho, né? É um investimento na arte mesmo que você faz. Por exemplo, na parte de concurso público, quando as pessoas descobrem que eu fiz direito, então eu já dei muita aula de mapas mentais em cursinho preparatório para concurso público. Aí, o que acontece? Eu tive aluno que chegou no final da aula e falou, Liz, eu entendi. Só que o edital, ele é publicado, deixa eu ver, eu não posso olhar para a tela, que senão eu me confundo com os lados. Então, o edital normalmente é publicado 2 meses antes da prova. Então, eu falei assim, não dá tempo de eu produzir todos esses mapas mentais. Me vende mapa pronto. Caraca. E, para mim, eu ficava pensando, eu falei, mas eu não acho isso certo. Né? Eu falei, não, se você quiser, eu dou o mapa. Mas, assim, vender mapa pronto, para mim, me parecia assim antiético, eu não concordo, né? Eu costumo dizer que Liz Kimura não é peixaria, Liz Kimura é escola de pescar, né? Então eu gosto de ensinar as pessoas a fazerem, porque aí elas podem fazer mapa mental de tudo, da vida toda. É como vender um diário, me vende o seu diário, porque eu quero ter um diário. Isso mesmo, né? Não faz sentido. Só que, sabe que quando começou a pandemia, digamos assim que culinária não é meu forte. E aí, por exemplo, muitas pessoas pedem, né, delivery e tudo. Eu tenho uma coleguinha como fala, da minha filha, eu tenho coleguinha de classe da minha filha, que a mãe, ela faz marmita, sabe, comida caseira, e aí eu compro dela. Puxa, aí eu comecei a pensar, às vezes a pessoa tá com tanta fome que, tipo, eu não tô a fim de aprender a cozinhar, eu tô com fome, né, eu preciso comer, né, então eu fiquei assim, mas eu ainda acho que vender mapa mental pronto, isso, Então, mas o que eu acho incrível é isso, eu não sei com quem que eu estava conversando outro dia, que falou de fazer cola, que fazia cola, mas tão bem feita, e fazia cola colorida, né, e aí ficava com tanto medo de olhar a cola durante a prova, que nem olhava, mas como tinha construído aquela cola de um jeito que lembrava das informações. Então, realmente, quando você usa os 2 lados do cérebro, né, que é a grande razão do mapa mental. Eu tenho um livro aqui que o Tony Buzan escreveu, chamado The Book of Genius. Então, ele estudou a biografia de várias pessoas consideradas acima da média, né, vários gênios, que ele chegou à seguinte conclusão, que essas pessoas que são geniais, que são acima da média, são pessoas que usam profundamente os 2 lados do cérebro. Então, o que o Tony estudou foi isso, né? Quem é chamado assim de guru, de gênio, são pessoas que usam profundamente o seu lado racional com o seu lado emocional. Então, como fala, essas sinapses que você consegue com os 2 lados do cérebro, com os 2 córtex cerebrais, que é incrível. Então, o mapa mental é extremamente simples, só que é diferente de simplório, ele é extremamente poderoso, né? Muita gente subestima, e eu vejo assim, eu, por exemplo, que acompanho sigo essas hashtags, eu quero criar minha hashtag falando mapas mentais para a vida, porque uma vez que você aprende essa técnica do mapa mental, você usa em todas as fases da sua vida, né? Então,
qual que era a minha dor naquele momento? Consegui entregar um diploma para os meus pais, porque eles gastaram uma fortuna com a minha faculdade, né? Então, foi aquilo. Aí, na sequência, eu fui bolsista no Japão, então eu precisava estudar japonês, e tem a prova de proficiência do idioma japonês, que a última fase é a redação, né? Chama Bunpo, né? E essa redação, o professor deu o tema na hora, e aí eu fui lá no cantinho, fiz o meu mini mapa mental. Daqui a pouco a professora vira e volta e fala, faltam 10 minutos. Eu, 10 minutos? Aí eu voltei no meu mini mapa mental, falei, não vai dar para falar sobre isso, nem sobre aquilo, então eu vou escrever isso. Nossa, e termino. Então, assim, foi como gerar ideias na hora, porque o tema é dado na hora, então você gera as ideias na hora, e aí o tempo acaba, então você tem que adaptar o seu conteúdo, e foi o que eu usei. Depois, por exemplo, eu lembro o meu marido, que na época era noivo, ele me agarrou assim, você sabe que dia que é hoje? Aí eu na hora pensei, né, falei, meu Deus, que dia que é hoje? Será que é aniversário de namoro? Eu falei, será que é aniversário da minha sogra? Será que... Eu falei, gente, eu falei assim, que dia que é hoje? Aí ele, faltam 3 meses pro casamento. Eu falei assim, e? Parece uma noiva muito leve, muito assim. Eu falei assim, não. Eu falei, peraí, senta aqui, ó. Peguei uma folha A3, desenhei 2 alianças e expliquei para ele como que o casamento estava planejado. E fiz 2 mini mapinhas. Dos documentos que a gente tinha que apresentar no cartório, e da lua de mel. Falei, tudo que você precisa é estar dia tal, hora tal, no lugar tal, e falar sim. É só isso. Depois que a nossa filha nasceu, nossa senhora, mãe de primeira viagem, consulta com pediatra só uma vez por mês. Eu falei, doutor, não tá entendendo, eu tenho zilhões de dúvidas o dia inteiro. Aí, todos os mapas mentais das consultas com pediatra, né, todas as consultas com mapas mentais. E em 2013, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama, esse, por exemplo, eu nem fiz o mapa, porque eu já estava tão habituada que aí eu pensei assim, câncer. É o diagnóstico que ninguém quer receber. Mas aí, mentalmente, eu já fui organizando as minhas ideias. Então, por exemplo, olha, eu descobri cedo, tem tratamento, o plano de saúde cobre, né? Por acaso eu moro no mesmo bairro que a C. Camargo, então, que é onde eu escolhi fazer o meu tratamento. Aí eu contei no mapa, falei, olha só, são 9 quarteirões, né, como falei, em 4 minutos, né, acho que não leva nem 5 minutos, em 4 minutos dirigindo eu chego lá. A pé eu consigo fazer em 17 minutos, né, se eu der uma aceleradinha eu faço em 16, né, então assim, eu comecei a mapear todas essas ideias, essa situação, esse cenário, né, na minha mente, né, organizando ele de maneira categorizada, e dentro de cada categoria hierarquizando. Então, assim, eu falo, hashtag mapa mental para a vida. Aí, em todas as fases da sua vida, você usa. Então, uma reunião com cliente fornecedor, né, uma reunião para planejar um evento. Então, para o que você quiser. Nossa, Nossa, Lívia, você tem tanta história para contar, né? Nossa, é muito legal, assim. E a sua visão muito positiva da vida, assim, é uma coisa que me encanta. Sou muito grata por ter a oportunidade de trabalhar com você, viu? Só estou um pouco preocupada com o seu horário. Você pode estender até 6h30, pelo menos? Posso, porque a próxima live é às 19h. Então, aí eu tenho meia hora. Tenta não ir tanto, porque tem uma pergunta aqui da Pan que eu acho que é legal, que ela falou assim, ó, cheguei agora, não sei se já falaram, mas minha dúvida é, tem algum motivo dessas linhas que você puxa serem todas orgânicas ao invés de retas e alinhadas? Eu achei que é uma pergunta legal, boa pergunta. O mapa mental é inspirado na natureza, né? Então, tudo que você faz de maneira natural, assim, naturalmente flui, né? Você não precisa de um esforço. Não existe linha reta na natureza, né? Apesar de a gente ir na praia e ver aquele horizonte, né? Se você fizer um zoom in, na realidade não é uma linha reta, né? A água, né? Ela vai estar em movimento. Então, essa é a razão. O Tony Buzan, o criador da técnica, ele se inspirou na natureza. Então, ele tirou várias fotos, né, e aí ele viu que tudo que é natural não é forçado, né, mas eu, por exemplo, já tive vários Fluido, alunos, né?
engenheiros, por exemplo, que eles não precisavam nem de régua, porque a perfeição deles, eu falei, não, tudo bem, se você se sente melhor fazendo assim, né, é o que você fala, esse método, né, essa técnica do mapa mental, é para ela se adaptar a você, e não você ao mapa mental. Existem sim algumas leis, né, que são algumas regras assim básicas do mapa mental, mas eu diria assim, é pouca coisa, né, e eu até criei um outro falando do que fazer e não fazer no mapa mental. Então, o mapa mental, por exemplo, ele deve ser colorido, mas esse daqui, ele tem apenas 2 cores, né? Por quê? Porque tudo que deve ser feito em verde e tudo que não deve ser feito é em vermelho, né? Mas no centro, repare, ele deve ter no mínimo 3 cores. Porque quando a gente monta um mapa mental, você pode até colocar, ó, as linhas numa cor e em cima as palavras você pode escrever numa outra cor. Se você tiver apenas canetas hidrográficas coloridas de ponta grossa, então use essas canetas para fazer as linhas e escreva com esferográfica. Quanto mais fininha for a sua caneta para escrever as palavras, né, é melhor para legibilidade. Quando você escreve, por exemplo, com ponta grossa, muitas das vezes você não vai conseguir escrever de maneira clara, né? Então, existe até assim, nos livros do Tony Buzan e da Jamie Nest, você escrever de maneira clara. Então, eu adoro, assim, aqui para facilitar, eu coloquei o que deve ser feito em verde e o que não deve ser feito em vermelho, para facilitar a compreensão, né? Mas no centro, como ele deve ser hierarquicamente superior, repare, eu coloquei o contorno em preto, para então mostrar que ele é hierarquicamente superior. Por isso que tudo que é natural, acho que ele flui com mais facilidade, mas com certeza, pode adaptá-lo para a sua realidade, e o essencial é isso, é ter clareza de qual que é o seu tema, né, sobre no que você está colocando foco, e colocar diferentes categorias, e dentro dessas categorias ir hierarquizando. No começo, mesmo, por exemplo, que eu não tiver canetas coloridas, eu ainda faço em mapa mental monocromático do que no tradicional linear. Então, eu tenho aqui cadernos e cadernos de mapas mentais, que eu vou, assim, tudo... Esses caderninhos aí são cobiçados no curso. Nossa, eu queria olhar todas as páginas para ver todos os exemplos. E, gente, quem quiser, siga aí a Liz no Instagram, que ela mostra muita coisa lá, né, Liz? Então, eu uso o mapa mental realmente para tudo. Tudo que eu vou fazer, eu faço em mapa mental. Só que, né, eu já sou, assim, meio que fora da curva, né? Eu sou uma exceção. Porque, para mim, já que eu estou trabalhando com isso, é o que você falou. Eu adoro essa expressão em inglês, walk your talk. Porque a expressão em português é faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? E em inglês, não, é walk, né, de andar, talk, falar, então é walk your talk, é você fazer o que você está falando, né? Então... Liz, olha só, eu vou te liberar, porque aí você tem a sua outra live. Vai ser no seu canal, a outra live? Não, a outra live vai ser no YouTube, não, no YouTube, não vai ser no Facebook da Full Sail. Então, eu fiquei super honrada que eles me convidaram novamente. Eu achei incrível, que eu nunca tinha ouvido falar da Full Sail quando eu fui dar palestra pela primeira vez. Mas já pensou? É cursos de graduação e pós-graduação só em entretenimento. Então, por exemplo, tem curso de graduação daquelas máscaras que os personagens usam, por exemplo, no Star Wars, nos Vingadores. Então, que é fazer uma graduação só disso, né? É um zoom in tão grande que eu fico impressionada. Eu acho que no Brasil tem TV, rádio, televisão, tem cinema, mas assim, cinema, né? Tem, acho que, não sei, fotografia, mas lá tinha, assim, cursos super, hiper, mega específicos. Então, e é claro, os professores
pedem o projeto, o esboço do projeto em mapa mental para os alunos. Então, os brasileiros que vão fazer o curso lá na Full Sail, lá em Orlando, do tipo, mind map? Em mapa mental, em mind mapping, tipo, nunca ouviu falar, isso daqui é muito básico, né? Então, isso é muito, como fala, é alfabetização, né? É uma técnica de estudo, de organização de informações que serve para tudo. Então, é importantíssimo. Por isso que hoje, e essa semana eu tô assim, cheia de lives, então eu tô muito feliz de ter começado com você. É um netlist. Todo mundo pode te acompanhar para fazer um netlist, certo? Muito obrigada. Respondendo as perguntas aqui, sim, vai ficar gravada, gente. A Liz, ela foi convidada e aceitou. Eu fiquei muito feliz de fazer um workshop sobre mapas mentais e organização para os alunos do Método Vida Organizada. Quem quiser, a gente está com as inscrições abertas, o link está aqui na descrição do vídeo, vocês podem se inscrever até sexta-feira, a gente deixa as inscrições abertas, e acompanhem a Liz Kimura nas diversas redes sociais, especialmente Instagram, que é onde você mais posta, que faz sentido, porque são mapas mentais, são imagens, sim. Então, muito legal, viu, Liz? A Liz também tem cursos dela, né, Liz? E a gente está sempre nessa parceria, que eu acho que é muito, muito legal. Então, e só avisar que eu vou dar uma revisão geral aqui no chat, e as perguntas que não foram respondidas, e também sugestões para o seu workshop, eu vou capturar tudo para poder depois te passar, para a gente poder ir fazendo juntas o workshop lá para o pessoal, tá bom? Obrigada. Show, maravilha. Você dá uma palavrinha final aí para o pessoal? Olha, gratidão imensa pela oportunidade, Thaís. Ontem, quando você lançou, né, ao término da aula 4, você lançou aí a turma 5 do Método Vida Organizada, foi o meu aniversário, e você me cumprimentou, aí um monte de gente também começou a postar me cumprimentando, e eu não consegui agradecer de volta, né, olha, gratidão imensa por todas as mensagens que recebi, e eu tô assim, passando esses dias assim, agradecendo, porque tem sido muitas felicitações, eu adoro comemorar aniversário, então é muito gostoso receber todas essas mensagens. Gratidão, Vanice. Não, a gratidão para Vanice Bonavigo é enorme, porque foi ela que acabou nos aproximando, porque acho que vocês duas se falaram, e aí a Vanice falou, olha, Thaís, entre em contato logo com a Liz, porque a Liz vai embora do país, né? E aí eu acabei não me mudando para o Japão, e foi assim, muito feliz a gente poder ter se aproximado. Foi assim, a gente tinha ido comer uma pizza, saudade de quando a gente fazia isso, a gente foi comer uma pizza, e eu falei assim, nossa, eu adoro o trabalho da Liz, queria tanto fazer alguma coisa junto com ela, tudo, e a Vani falou, Thaís, eu acho que você tá perdendo tempo, entre em contato com a Liz, porque ela, tá indo embora, veja lá. E aí a gente começou o contato por conta disso, né, Liz? Que feliz. Então, a Vanessa é uma grande amiga, uma pessoa iluminada, ela e a Érica são incríveis mesmo. Queridas, gratidão. Assim, Ana Luísa também, que ano passado eu fiz o curso de GTD com a Thaís, e eu fui colega de curso com a Ana Luísa também, então um grande beijo para a Ana e olha, para todos que estão presentes. Não vai dar para nomear todo mundo. E só para te falar que você recebeu esse montão de mensagem, Liz, porque você é uma querida, você é uma pessoa que sempre se doa muito para os seus alunos, é nítida, assim, a sua vontade de ajudar e de aprender também. Então é maravilhoso. Para mim é sempre, de verdade, uma honra ter esse trabalho e essa parceria junto com você. Muito obrigada, viu? Gratidão, gratidão. Boa live daqui a pouquinho, então. Até, obrigada. Tchau, gratidão pessoal. pelo convite. Tchau, gente. Gratidão.